Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Nesta aula, iremos estudar a função inorgânica sal. A definição de sais é que são compostos quando, em presença de água, serão dissociados em íons diferentes de H+, que são referentes ao ácido, e OH-, referentes às bases. Então, todo sal vai gerar íons diferentes de H+, e de OH-. Nesse exemplo aqui, nós temos um cátion, Na+, e um ânion, Na3-. Cátion, sódio, e ânion, nitrato. As fórmulas dos sais envolvem a união de um cátion com um ânion, onde a carga do cátion vem para o ânion, a parte de baixo do ânion sem o sinal, e a carga do ânion vem para o cátion, a parte de baixo, também sem o sinal. Ou seja, ocorre uma troca em relação às cargas. No exemplo, temos o cloreto de sódio, que temos o cátion sódio, Na+, e o ânion cloreto. Então, como nós temos um positivo do sódio e um negativo do cloro, eles podem ser anulados. E com isso, teremos a fórmula NaCl, que é do cloreto de sódio. Um outro exemplo é o nitrato de cálcio, onde nós temos, nesse caso, cargas diferentes e com quantidades diferentes. Então, esse 2, que é do cálcio, ele vem para baixo do nitrato. E a carga do nitrato, como é 1, vem para o cálcio. Quando esse 2 vem para baixo do nitrato, para não ficar NO32, utilizamos os parênteses. Na, NO3, 2. O carbonato de magnésio, nós temos cargas com sinais trocados com a mesma quantidade. Então, 2 mais cancela com 2 menos. Então, basta juntar o magnésio com o carbonato. O sulfato de alumínio segue o mesmo procedimento. No caso, o 3 mais, que é a carga do alumínio, vem para a parte de baixo do sulfato, sem o sinal. E o 2 menos, que é a carga do sulfato, vem para o alumínio, também sem o sinal. Então, vamos ter Al2, SO4, entre parênteses, 3. Lembrando que o parênteses tem que ser colocado, senão dá a ideia de ser 43. Em relação à nomenclatura, é bem simples. A gente vai colocar o nome do ânion e, em seguida, o nome do cátion. Nesse caso aqui, o primeiro elemento que aparece, né, a primeira espécie que aparece, é o cátion. E o que sobrar é o ânion. Esse ânion aqui, CN, é o cianeto. E K é o potássio. Então, teremos o cianeto de potássio. No outro exemplo, nós temos o NaHCO3. O primeiro elemento que aparece é o cátion, que é o sódio. E o HCO3 é o bicarbonato. Então, bicarbonato de sódio. No próximo exemplo, NaClO. O primeiro que aparece é o cátion. Depois é o ânion. Pela nomenclatura, é o ânion e depois o cátion. Então, o ClO é o hipoclorito de sódio. No caso, o Na é o sódio. Para um quarto exemplo, Ca3PO4,2. Quem aparece primeiro é o cátion e depois o ânion. Então, esse ânion é o fosfato e o cátion é o cálcio. Então, fosfato de cálcio. A obtenção de sais é feita principalmente por uma reação chamada de neutralização, que é uma reação que ocorre entre um ácido e uma base, gerando o sal e água.
Nesse exemplo, nós temos o ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio. O que vai acontecer? A gente sabe que todo ácido é gerador do íon H+. E no caso vai sobrar o ânion Cl-. E toda base gera o íon OH-. E vai sobrar o Na+. A água vem da junção do H+ com OH-. E o sal do cátion e do ânion que sobrou. Nesse caso, teremos o NaCl mais H2O. O NaCl é o cloreto de sódio. Neste outro exemplo, temos o hidróxido de cálcio com ácido sulfúrico. O ânion principal da base é o OH-. E o cátion Ca2+. Em relação ao ácido, o principal íon é o H+, e vai sobrar o SO4, 2-, que é o sulfato. A água vem da junção do cátion e do ânion, e o sal do cátion e do ânion, diferente de H+ e OH-. Nesse caso, teremos o CaSO4 mais H2O. Lembrando que cargas diferentes, mas com a mesma quantidade. 2+ vai cancelar com 2-, e vai ver a junção do CaSO4, que é o sulfato de cálcio. Nesse outro exemplo, nós temos o hidróxido de alumínio com ácido carbônico. O íon correspondente da base é o OH-. Então, vai sobrar o Al3+. E em relação ao ácido, o íon correspondente é o H+, sobrando CO3, 2-. A água vem da junção do H+ com o OH-, e o sal do cátion e do ânion da base do ácido, respectivamente. Com isso, teremos a fórmula do sal Al2CO3, 3, mais a água. E o nome é o carbonato de alumínio. Temos casos em que ocorre a neutralização parcial, ou seja, nem todo íon do ácido, que é o H+, ou todo íon da base, que é o OH-, são neutralizados por completo, somente uma parte. Nesse tipo de questão, vem afirmando quando é uma neutralização total ou parcial. Nesse caso, a parcial, vamos fazer com ácido bromídrico e hidróxido de cálcio. Nós temos apenas um hidrogênio do ácido, um íon H+, e o Br-, que vai sobrar. Na base, temos duas hidroxilas. Então, como eu quero fazer uma neutralização parcial, significa que todo H+, ou seja, que eu tenho um apenas, só vai reagir com uma hidroxila. Então, teremos, nesse caso, a formação desse sal, CaOH, ou seja, de duas hidroxilas, apenas uma reagiu para formar água. A outra que sobrou ficou no sal. E com isso teremos um sal básico, que veremos mais à frente essas classificações. O nome vai ser brometo monobásico de cálcio. A classificação de sais. Os sais podem ser classificados de acordo com as propriedades ou com as características que vão aparecendo neles. Primeira característica é um sal haloide. O sal haloide é um sal que não possui oxigênio. Por exemplo, KBr, FeSL3 não tem oxigênio na estrutura. Nós temos os oxissais, que nesse caso possuem oxigênio. Então, nesse caso, são sais que têm a presença de oxigênio na estrutura. Um sal ácido ou hidrogênio sal possui hidrogênio em sua estrutura, ou seja, ele é proveniente de uma reação de neutralização parcial. Por exemplo, sobrou aqui o hidrogênio. Para dar um nome,
A gente vai colocar a palavra mono, já que só tem um hidrogênio, monohidrogeno, carbonato de sódio. Esse sal ele também tem um nome comercial, ou um nome mais comum, que é o bicarbonato de sódio, né? Bicarbonato, esse íon aqui. Então, podemos falar monohidrogeno carbonato de sódio, ou hidrogeno carbonato de sódio, ou bicarbonato de sódio. Outra classificação é o sal básico ou hidroxissal. Nesse caso, ele vai possuir uma hidroxila na estrutura. Então, o nome é dado a partir do ânion, no caso cloreto. Monobásico, esse mono só tem uma hidroxila, mas ele também pode ser retirado. Simplesmente posso botar cloreto básico de cálcio, né, já que o cátion ele vem depois. Então, é seguindo a nomenclatura dos sais. É o nome do ânion e depois o nome do cátion. Como temos dois ânions, o cloreto e, no caso, a hidroxila, que faz referência ao básico, né? E depois o nome do cátion, que no caso é o cálcio aí. Se tivéssemos duas hidroxilas, seria cloreto de básico e o nome do cátion. Um sal duplo ou misto. Nesse caso, ele vai possuir dois cátions ou dois ânions, que são diferentes de H+, e de OH-. Então, por exemplo, KLiCO3. Então, é o carbonato, que é o CO3, de potássio e lítio. Carbonato de potássio e lítio. Nesse caso aqui, temos o hipoclorito, cloreto de cálcio. Um sal hidratado ele possui água no sal, que a gente chama de água de hidratação. Então, nós temos um sal e a presença de água neste sal. No caso, 6 moléculas de água. Então, daremos o nome do sal, normalmente, que é o cloreto de alumínio. Como são 6 moléculas de água, o prefixo para 6 é hexa. Então, hexa hidratado. Se fossem 10 moléculas de água, decahidratado. 5 moléculas de água, pentahidratado. E por aí vai. A solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em um solvente. Nesse caso, vamos comparar a solubilidade de alguns sais em água. Essa solubilidade é feita a partir dos seus ânions. Então, no caso, sais que têm como formação nitratos, cloratos e acetatos são sempre solúveis em água. Já os cloretos, brometos e iodetos também são solúveis, com exceção quando tem cátion prata, cátion mercúrio 2+, e chumbo 2+. Esses são exceções, ou seja, são pouco solúveis. Os sulfatos são solúveis, à exceção sulfato de cálcio, de estrôncio, bário e de chumbo 2+. Os sulfetos, eles já são insolúveis, à exceção sulfetos de lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, amônio, cálcio, estrôncio e bário. Esses são solúveis em água. Para outros ânions, ou seja, formadores de outros sais, são sempre insolúveis, à exceção para lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e amônio, que aí serão solúveis em água. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. No final, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço!